Rei do Pedaço, um dos melhores desenhos animados. Já te falei o quê? Também teve um revival sensacional recentemente. Então, com o retorno do rei finalmente acontecendo, achamos que era um bom momento para dar uma segunda olhada nos moradores de Arlen, Texas. Prometa que não vai me deixar de novo. Todos os personagens de O Rei do Pedaço, do bom ao mal. Falando desse negócio de spoiler, cara, sabe? Já tá tudo gasto, cara. Quero fazer coisas estranhas com você. Esta categoria é para personagens de ficha limpa, como o Propano Limpo, bons, ardentes e eficientes. Apesar do viés de novidade, vamos premiar um dos novos personagens da temporada, o subchefe de Bob, Emílio. Bob, ao abrir seu restaurante, precisa de bons funcionários para apoiar seu sonho de ser chefe. O que mais vemos é Emílio, um gigante gentil de coração de ouro. Braço direito do Bob, ele é uma pessoa de confiança como funcionário e amigo. Sempre ao lado do Bob, seja na falta de carvão, acusações de apropriação cultural ou encontros constrangedores com ex-namoradas. Quando Bob duvida de si, Emílio o incentiva, dizendo que ele é o chefe mais autêntico e talentoso com quem já trabalhou. Ainda não vimos muito sobre o Emílio, mas sabemos que ele é respeitoso, trabalhador e leal ao máximo, sendo um funcionário dedicado e alguém que sabe ouvir com empatia quando necessário. Depois do Emílio, nossa escolha para o personagem mais bondoso das temporadas originais, e surpreendentemente não é o Bob desta vez. Por uma margem muito pequena, Luan Platter leva a medalha de prata da bondade. Luan é, na falta de um termo melhor, uma verdadeira doçura. Como Emílio, ela sempre respeita e acredita no melhor das pessoas, independentemente das circunstâncias. Como Bob, ela contrapõe Hank, sempre acreditando no melhor dos outros e é aberta a experimentar tudo. Apesar de sua infância abusiva e possíveis deficiências mentais a tornarem vulnerável a más influências, como o reverendo Juni Hopper, que a convenceu de que o Halloween era para adoradores de Satanás, ela sempre se recupera e frequentemente resolve o conflito do episódio com um gesto final de bondade. Seja forçando os rios a superarem seus vícios em cigarro ou estando disposta a dar uma segunda chance aos seus pais horríveis em ocasiões diferentes, Luan é uma das personagens mais genuinamente bondosas da série. O que a impede de ganhar ouro é seu materialismo e visão curta, como quando levou um garoto de 15 anos ao baile só para deixar Lucky com ciúmes. Em terceiro lugar, temos o garoto favorito de todos, que pode ou não estar certo, Bob Hill. Desculpe, quero dizer que pode estar certo ou não. Na 14ª temporada, Bob tem 21 anos e já construiu uma vida respeitável. Ele é chefe principal de um restaurante de sushi germano-japonês em Dallas, oferecendo boa comida e sendo um bom líder para a equipe. Assim como na infância, Bob continua sendo amigável e de mente aberta, e demonstra seu grande coração para todos verem. Embora ele tenha aprontado bastante na infância, como chutar todos os caras em um raio de 80 km nas partes íntimas, Você ficou vulnerável, pai. Bob se tornou um jovem cavalheiro e de bom coração. Vemos isso em vários contextos no reboot. Ele é um bom amigo para Connie e Joseph. Connie, hospitalizada e sob efeito de remédios, diz querer fazer coisas estranhas com Bob, mas ele prefere só conversar. Como Bob ainda demonstra abertamente sentimentos por ela, isso mostra um autocontrole respeitável da parte dele. Sério, se fosse o Joseph, todos sabemos que ele teria cedido em poucos segundos. Ele também continua tão carinhoso com os pais quanto sempre foi. Quando ele descobre que os ataques de pânico da Peg durante a ressonância param quando ele está presente, ele não só a acompanha, mas também cria uma nova seção no cardápio baseada na culinária dela. A morte trágica de seu cliente favorito motiva Bob a se aproximar do pai enquanto pode. Concordamos com Hank em muitas outras coisas, mas quando se trata daquele garoto não ser normal, bem, talvez tenhamos que concordar em discordar, pode apostar. Dito isso, concordamos que Bob merece uma medalha de pecador guloso por seu amor à comida na série. Uma vez ele enrolou um Twinkie em mortadela, mergulhou no suco de laranja e... Ei, onde você vai? E, cara, vou te dizer, cara, falando daquele tal de Boomhauer vindo aí, cara. Falando, cara, se eu disse uma vez, já disse umas 100 vezes, cara. Boomhauer é muito gente boa. Sempre falando sobre... está lá pelos vizinhos e tal, cara. Vou te dizer, cara, na 14ª temporada, arrumei uma namorada. O padrasto dela cuidava do garotinho dela. Boomhauer não é nenhum santo, mas ele é um cara muito gente boa, cara. Vou te falar, viu? Embora ele apareça pouco nesta temporada, vale uma menção rápida ao Luke Jr., filho da namorada do Boomhauer. Ele admira Boomhauer e quer ser como ele. Ele falha porque sabe que Boomhauer nunca jogaria futebol, mas o garoto está se esforçando. Ele parece legal, só mais um garoto ansioso, mas beber coisas não alcoólicas é novidade pra mim. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o homem da vez, o rei do pedaço em pessoa, Hank Hill. Como esperado, Hank não mudou muito até a 14ª temporada, mas isso não significa que não tenha mudado nada. Embora ele ainda seja o homem simples, familiar e apaixonado por Propano que sempre foi, Hank está constantemente se adaptando ao mundo em mudança ao seu redor. Ele sempre encara essas mudanças com respeito e integridade, muitas vezes agindo como uma voz da razão diante de alguns dos problemas mais evidentes da sociedade.
Isso ficou claro no episódio Nenhum Hank Fica Pra Trás, quando ele protege seu meio-irmão Hank Bom em um acampamento de machos alfa e enfrenta a retórica misógina dos participantes. Hank é o tipo de cara que não aceita besteira de pessoas que se aproveitam das vulnerabilidades dos outros. Seja com golfistas nojentos assediando sua sobrinha ou lunáticos com problemas mentais quase matando seu filho, ele até enfrentou seu pai abusivo por falar mal de sua mãe, mostrando muita coragem e capacidade de superar alguns dos próprios traumas. Então por que Hank não está mais alto na lista? Bem, pra ser sincero, ele nem sempre é a voz da razão. Às vezes, como qualquer um, Hank pode ser meio idiota, mas não é comum. Nos seus piores momentos, ele é rígido com Bob e permissivo com as travessuras de Peggy. Em ambos os casos, isso vem do amor, como sua vontade de ajudar família e vizinhos em apuros. O Revival faz um ótimo trabalho ao mostrar Hank constantemente desconfortável com qualquer tipo de mudança ao seu redor. Ele tenta consertar as coisas com boas intenções, mas sempre aprende e cresce com isso. Rapidinho, vamos falar sobre Lady Bird, cachorra de Hank? Como Lady Bird já era idosa nas temporadas originais e se passaram 8 anos, acredito que ela não é citada na série porque provavelmente faleceu. Mas ela foi uma boa menina, e vamos sentir falta dela por aqui. E olha só, o Hank tá chegando, muda de assunto. Ei Hank, a gente tava falando sobre butano, gás maldito, né? Beleza, vamos passar pra vizinha dele, Connie. Lidando com os pais de Streak, a Khan Jr. viu na faculdade a chance de conquistar um pouco de liberdade deles. A expressão do Bob sobre a não monogamia ética dela é igual a de todos na plateia. Apesar disso, ela segue próxima deles, sendo uma das poucas que soube do divórcio antes de ser público, e, segundo Min, ainda fala com ela por telefone. Connie também fica mais do que feliz em se reconectar com Bob, chegando até a tentar apresentá-lo a uma de suas amigas para que eles possam sair juntos com mais frequência. O relacionamento incerto deles segue interessante, enquanto a internet se divide entre torcer pelo casal ou desejar que Bob tenha mais atitude e encontre alguém melhor. São funcionários confiáveis como Roger, Buda, Saco, Henrique, Joe, Jack e Donna, para citar alguns. Nós classificamos esses 4 juntos porque eles têm mais ou menos o mesmo tempo de tela e desenvolvimento de personagem, o que não é muito, mas é o suficiente para mostrar que esses 4 são pessoas decentes e trabalhadoras que levam seus empregos a sério. Se tivéssemos que classificá-los individualmente, diríamos Roger porque ele mostrou o maior crescimento e maturidade do grupo, depois Henrique pelo seu amor genuíno pela família, embora perca pontos por ser excessivamente apegado aos rios, Joe Jack, que está lá, e por último Donna, que geralmente é simpática se você não contar aquele episódio do MySpace. Infelizmente para ela, contamos sim, e ela perde muitos pontos por isso. No fim dos bons vem a mãe do Hank, Tilly Hill. A Tilly começa e termina como a mãe do Hank. Não quero parecer como Cotton e dizer que esse é seu único papel importante. Quero dizer que ela não tem muito desenvolvimento na série. Ela é uma mãe amorosa para o filho, e uma senhora educada no geral, muitas vezes a ponto de não saber quando se defender, é verdade. Isso provavelmente se deve ao abuso de Cotton, levando-a a se distrair com colecionar figuras de vidro e negligenciar o filho. Ela é a melhor dos pais do Hank, o que não é difícil, mas Hank se saiu bem assim mesmo. Como o Cotton não merece crédito, achamos que a Tilly sim. Depois a reverenda Karen Stroop, líder da primeira igreja metodista de Arland na maior parte da série. Stroop é uma mulher solitária, mas bem intencionada. Ela demonstra compaixão e respeito pelos outros, inclusive pelo Bill, tornando-se um dos poucos interesses amorosos dele que realmente parece gostar dele de verdade. Ela também insiste que a comunidade perdoe Cotton quando ele confessa, mesmo que erroneamente, ter incendiado a igreja, e como Cotton fez comentários sexistas pra ela antes e geralmente é um idiota, ela ganha pontos extras por sua misericórdia nesse caso. O quase parceiro de Luan, Lucky, é o próximo. Lucky é um caso interessante. Embora ele seja admitidamente meio vagabundo, não é um cara mau de forma alguma. Sim, ele pode preferir viver do dinheiro do acordo da PP a trabalhar, mas deixou claro que faria qualquer coisa pelas pessoas que ama. Lucky mostra um forte código de honra, recusando-se a casar com Luan antes de terminar o ensino médio, e não permitindo que Bob falte à escola, mesmo para um show, apesar de sua natureza preguiçosa. Se Lucky tivesse que arrumar um emprego para sustentar Luan e seu bebê, não duvidamos que ele faria isso, o que o mantém firmemente na categoria dos bons, e até impede que ele ganhe uma medalha de preguiça. Willow foi a namorada de Bob por pouco tempo na 14ª temporada, mas não desse tipo de curta duração. Ela está viva, apenas foi dispensada após alguns episódios. Embora Willow não seja santa e tenha agido meio maluca no fim da 14ª temporada, é importante lembrar que cometer erros não faz de alguém uma má pessoa. Isso rimou. Willow é um pouco insistente, muitas vezes ultrapassando os limites com a família de Bob e se intrometendo no que Bob achava que seria uma viagem de pai e filho com Hank, mas ela também é genuinamente amigável e simpática, oferecendo apoio emocional a Bob em suas dificuldades para se conectar com o pai, e no geral parece ser uma pessoa legal.
Infelizmente, ela também fez cocô na mesa do ex-chefe do pai e o culpou pelo alcoolismo dele, demonstrando um senso distorcido de amor e justiça, e um lado meio maluco. Até onde sabemos, Bob ainda tem os 2 rins intactos, mostrando que ela lidou com o término de forma razoavelmente estável. Para fechar os bons, temos Joseph Gribble, melhor amigo do Bob e filho verdadeiro do pai. Mesmo sendo intrometido e paranoico, Joseph é um amigo confiável nos momentos importantes. Ele também é completamente ingênuo, o que também o liga ao pai dele. No entanto, a gente diria que ele é muito mais moral do que Dale, ao contrário do que o pai dele faz regularmente. Joseph nunca chega perto de cometer terrorismo doméstico, sabotar a propriedade dos vizinhos ou tentar convencer crianças a atirar em pandas, nada disso. Ele é sempre amigável e bem intencionado, seja brincando com Peg ou dando conselhos românticos equivocados, mas com boas intenções. A única razão pela qual Joseph não está mais acima é a mesma razão pela qual ele ganha uma medalha do Centro do Desejo. Joseph, adolescente, ora sedento, ora tarado, flerta com milfs nos buffets do Bob, e até tenta beijar a mãe da Connie enquanto ela cuida dele. Joseph tem boas intenções e sempre oferece um ombro amigo para o Bob quando ele precisa, mas suas tendências mais pervertidas o mantêm na parte mais baixa da categoria dos bons. Agora vamos para personagens mais moralmente ambíguos, aquela área cinzenta. Sabe o que? Bunda de galinha. E mais o que? Buckley é o próximo. Buckley não é dos personagens mais marcantes da série, aparecendo só nos primeiros episódios como namorado ocasional da Luann. Sua personalidade quase sem emoções e a falta de qualquer ambição real lhe garantem a medalha de centro da preguiça. Luann termina com ele repetidamente porque ele a ignora e decepciona de várias maneiras. Se ela não fosse tão doce e perdoasse tanto, ele já a teria perdido antes daquela grande explosão de propano. A preguiça dele fez com que, sem querer, ajudasse a explodir o Megalomart, o que o fez perder pontos. O anjo dele fez questão de visitar a Luann e ajudá-la a superar sua morte, mostrando que, apesar da aparente indiferença, ele tinha um bom coração e se importava. Colocar Chuck Mangione em seguida é muito bom, principalmente porque ele é o porta-voz oficial do Megalomart. Um enigma em O Rei do Pedaço, ele toca em todos os eventos, de casamentos a funerais, sempre adaptando Feels So Good, o que às vezes soa inadequado, mas afinal vocês pagaram pelo Chuck Mangione. Enquanto outros podem pagar por Chuck, ele paga pelo próprio contrato. Devido ao Megalomart obrigado a ir a cerca de 400 inaugurações por ano, ele quase não tem tempo livre. Viver no Megalomart e mastigar os fios das câmeras para não ser detectado é estranho, mas talvez seja a única forma dele conseguir descansar à noite. Isso pode ser uma opinião polêmica, ou talvez não, mas de qualquer forma, desta vez, decidimos colocar Bill Daughter Eve na área cinzenta. Bill não é um cara mau, por assim dizer. Ele é patético, tem baixa autoestima e depende dos amigos para tirá-lo de praticamente qualquer enrascada em que se mete, mas tem um coração genuinamente bom. Em um episódio, mesmo completamente bêbado, ele estava disposto a sacrificar a própria vida para que Hank e os outros pudessem escapar de uma base de treinamento de artilharia do exército. Ele realiza vários atos gentis na série, como se vestir de Papai Noel do bairro e acenar para motoristas no calor só para animá-los. Está claro que Bill só quer ser visto como alguém valioso para alguém, o que é totalmente válido. A forma como ele objetifica as mulheres, especialmente Peg, não é aceitável, desde pegar o molde do corpo dela no lixo até tentar se aproximar enquanto Hank está fora. A amizade de Bill com Hank fica em segundo plano diante do desejo dele por Peg, e fica claro que ele jogaria o amigo debaixo do ônibus só por um fio daquele espaguete com almôndegas. Na 14ª temporada, ele finge ser casado com Peg para fazer amizade com uma barbearia de pessoas negras, descrevendo Hank como ele e Bill como Hank, o que é bem insultante para Hank. Isso talvez faça Bill ganhar a medalha de pecador da inveja mais patética que já demos. Sentimos empatia pelas lutas do Bill com depressão, divórcio e solidão, mas seu auto-ódio também afeta seriamente quem está ao redor. Talvez eu tenha me descuidado um pouco. Junte a isso a tendência dele de evitar assumir responsabilidade sempre que possível, e você tem um cara que pode até ter um bom coração, mas ainda tem defeitos suficientes para impedi-lo de ser totalmente heróico. Mas uma coisa é certa, seja bom ou ruim, Bill é um homem que está sempre cuidando dos negócios. Stuart Dooley é o próximo, ele é brutalmente honesto, eu baixei suas calças. Mas ele também é aliado, nos faz sentir conflito, mas seu frango é a estrela do show. Apesar do nome, Bom Hank é mais como Molly Gray Hank, se você perguntar pra gente, pelo menos por enquanto. Não sabemos como ele passou de bebê para adolescente em apenas 8 anos, mas sabemos uma coisa sobre hormônio do crescimento. A misoginia de Cotton e a falta de habilidades parentais de Didi tornam o hormônio do crescimento um adolescente desagradável. Ele está sendo influenciado por más companhias que o convencem de que as mulheres são a causa de seus problemas. Felizmente, Hank consegue mantê-lo no caminho certo, e embora ele ainda tenha um longo caminho pela frente, deveríamos fazer algo legal por ele.
O maior medo de Cotton, de que ele cresça e vire um fracassado como Hank, um homem que respeita mulheres, está se tornando realidade. Que pena, velho. Min, a primeira dama entre os vizinhos de Hank, é a próxima. O personagem de Min pode ser descrito mais ou menos como Kan, mas um pouco mais tolerável. Ela tem todas as boas características de Kan, como ser uma boa mãe para Connie e uma cidadã geralmente cumpridora da lei, mas também possui uma versão um pouco menos severa de todos os seus defeitos, como a arrogância e a tendência de menosprezar os outros constantemente, especialmente Peggy, que ela normalmente considera uma amiga. Ela é ambiciosa e interesseira como Kan, mas geralmente não vai tão longe quanto ele. Ela entra no clube de tiro de Dale para tentar participar do torneio de tiro ao prato do Country Club Nove Rios. Mesmo com possível dano à reputação, ela assume os caras como convidados ao invadirem o local, evitando prisão e permitindo que usem o sofisticado campo de tiro ao prato. Ela ficou tranquila quando Joseph a beijou, mostrando muita paciência. Talvez você achasse que colocaríamos Kan abaixo da Min, mas se enganou. Ele é pior que a Min, e não me entenda mal, um escalador social implacável que passa por cima de qualquer um para subir. Mas por trás da fome de poder e status do Kan, existe um coração que realmente ama sua família e só quer que eles tenham a vida mais confortável possível. Kan vive defendendo a Connie. Em um episódio, ao suspeitar de tendências suicidas dela por falta de tempo com Bob, ele insiste em priorizar esse tempo acima de tudo. Considerando o quanto Kan é rígido em qualquer momento, esse é um ato realmente grandioso, que prova que ele ama sua filha muito mais do que qualquer status social, mesmo que isso não compense totalmente o jeito como ele menospreza seus vizinhos. Infelizmente, ele só foi prejudicado nessa nova temporada, principalmente pela troca de voz que não ficou boa. Na verdade, queremos dizer o fato de que Kan está oficialmente divorciado e morando em sua própria garagem. Um fato que não impede Kan e Min de fazerem uma enorme festa de aniversário de casamento para mostrar ao mundo que eles são dignos de serem membros do Nine Rivers Country Club. Ele continua hesitante em aceitar a gentileza dos vizinhos caipiras, mas está longe de ser um criminoso ou vilão. Ele é um pouco babaca, mas surpreendentemente versátil, superando desafios sociais e mentais devido à depressão maníaca para melhorar a vida da família. Depois, ao último dos 4 principais, Dale Gribble. Eu estava me perguntando quando você ia chegar em mim. Dale pode ter mudado de voz, descanse em paz, mas seu absurdo nunca vai mudar. Não precisamos nem mencionar a ironia absolutamente hilária da sua vigilância paranoica sobre literalmente tudo, menos a total falta de percepção sobre o caso de anos da sua esposa. Essa ingenuidade faz ele merecer a medalha do Centro Darwin. E antes que você venha com a teoria de que Dale na verdade sabe do caso, vamos tratar isso como uma teoria não canônica por enquanto, porque convenhamos, Dale faria coisa muito pior do que simplesmente impedir John de ver o filho se ele realmente soubesse. Embora Dale seja maluco, ele não fica com Joseph só pra torturar John Redcorn, mesmo que isso influencie. Na verdade, ele realmente ama Joseph como se fosse seu próprio filho, de dar dinheiro para lanche no cinema, a se oferecer para lutar com Joseph, mesmo sabendo do risco, e usar seus possíveis últimos momentos de liberdade para aconselhá-lo a não perder a virgindade cedo na 13ª temporada. Dale provou várias vezes ser um pai amoroso, mesmo que faça muitas coisas que coloquem essa reputação em risco, como tentar fazer com que seu filho matasse um urso panda para agradar os garotos populares. Além disso, ele vive aprontando com Hank, como provocar desmoronamentos ou sabotar o gramado só por implicância. Dale sempre se recupera e leva a sério seu trabalho de exterminador, ajudando Bob com ratos na 14ª temporada, mesmo usando métodos duvidosos. É difícil saber se Dale será útil ou problemático em cada episódio, mas ele não se encaixa como herói ou vilão. Ele é só um cara maluco tentando seguir seu código moral sempre instável. Ele é leal à família e amigos, mas também maluco e implacável às vezes, tornando-o o ideal para a zona cinzenta. Agora temos Peggy Hill, que na minha opinião foi eleita professora substituta do ano 3 vezes em sua escola. Primeiro, orgulho é o metal central. Suponho que todos concordam. Então, vamos explicar. Peggy é provavelmente a personagem que mais mudou seus valores morais na série. Nas primeiras temporadas, Peggy era a voz sensata e gentil da família Hill, apesar de um certo passivo-agressividade. Após um acidente de paraquedismo, ela mudou e passou a ser vista, conforme a opinião, como uma narcisista insuportável ou menos insuportável. Mas uma das personagens mais engraçadas da série. Ela faz algumas coisas bem terríveis por causa de sua natureza convencida, sendo um dos exemplos mais memoráveis roubar o jantar de ação de graças feito pelo Bob porque estava com ciúmes de ele ser um cozinheiro melhor. Teve também a vez em que ela ensinou informações erradas para o Lucky na prova do General Educational Development, simplesmente porque achava que ele não era bom o suficiente para Luan. Apesar de muito convencida, Peggy raramente tem intenção de causar mal, como nesses dois casos. Mesmo seus piores atos geralmente são feitos com a intenção de proteger a família. Ela está sempre disposta a defender o Hank. No episódio Bob vai à loucura, ela o intimida para ensinar a não mexer com o Hank.
E no episódio em que o Cotton morre, ela o repreende antes da morte dele e mente para o Hank sobre suas últimas palavras, dizendo que ele finalmente admitiu o quanto amava o filho. Ela é moralmente ambígua, mas tem tanto amor pela família que não dá pra chamar Peg de má pessoa. Até Connie diz no reboot que falar com Peg a fazia se sentir melhor. Então, mesmo sendo uma narcisista extrema, Peg ainda é uma mãe, esposa e vizinha amorosa. Ela pode acidentalmente quase envenenar a cidade com gás mostarda, mas sempre conserta suas bagunças. E isso é o que importa. O diretor Moss não é um dos personagens mais marcantes da série. Ele é um diretor ruim o suficiente para ser lembrado, geralmente falhando em proteger seus alunos quando mais importa, mas não é ruim o bastante para ser considerado um cara realmente malicioso. Ele é apenas incompetente e meio patético, a ponto de sua monitora de corredor, Emily, realmente parecer que poderia fazer o trabalho dele melhor em alguns momentos. Também achamos importante citar o valentão Clark Peters. Ele não se destaca em nenhum episódio, mas Gente, que diabos é esse corte de cabelo? Uma coisa é ser um valentão, mas ter a audácia de ser um valentão com esse negócio na cabeça. Sinceramente, esse cara já deveria estar na categoria dos maus só por esse pecado, mas ele pode ser amigável às vezes, então vamos mostrar um pouco de misericórdia. A gente não vai ficar citando aquele garoto graveto pra vocês, mas vamos colocá-lo em seguida na área cinzenta. O assistente social Garoto Graveto de Los Angeles costuma agir sozinho, o que não é ideal para sua profissão. No episódio piloto, ele quase assedia os moradores das colinas e tenta tomar a custódia de Bob por discussões familiares normais. Em outro episódio, força Hank a manter um viciado malicioso na equipe da Strickland Propane, mesmo explorando o sistema legal. A disposição do Garoto Graveto em defender aqueles que ele percebe como pessoas vulneráveis é boa, mas ele também está disposto a prejudicar pessoas e famílias honestas e trabalhadoras no processo. Ele é no máximo neutro e, no pior, um facilitador direto. A próxima é Jean Hill, ex-colega de jardim de infância do Hank e esposa de seu pai idoso veterano. Já é triste que Dee tenha amado alguém tão horrível quanto Cotton, mas piora por seu fracasso como mãe. Ela não só colocou toda a responsabilidade de cuidar do hormônio do crescimento durante a infância no Bob, que, como ele mesmo reforça, é um garoto de 12 anos, como vemos que ela não melhora em nada até a 14ª temporada. Ao invés de tentar melhorar como mãe, ela deixa o filho com Hank por algumas semanas no verão, para que ele tenha um modelo masculino positivo. Dee não é uma má pessoa, mas ela é uma mãe lamentável que depende demais dos outros. Vamos dizer que ela quase ficou fora da última categoria do dia. Prepare-se para um inferno ardente, porque estamos entrando na categoria do ruim ao mal. Tivemos que colocar John Redcorn no topo da categoria dos ruins, já que ele é parcialmente responsável por um dos subenredos mais frustrantes, embora hilários, da série, o caso de Nancy com ele. Embora John Redcorn não seja tão culpado quanto Nancy, às vezes ele é pior. Em um episódio das temporadas originais, ele tentou seduzir Nancy para outro caso, muito tempo após terem parado de se ver, mesmo tendo terminado antes por considerar Dale um verdadeiro amigo. Além de destruir lares, ele ainda trai alguém que diz ser amigo. Trabalhamos até tarde e meu cabelo bagunçou com um galho de árvore. Dito isso, quando não age como canalha mentiroso, João faz boas ações. Tocar músicas saudáveis para crianças pequenas não é suficiente para compensar suas más ações, mas é o bastante para mostrar que ele tem algum grau de bondade em seu coração, então não vamos colocá-lo em uma posição mais baixa. E Redcorn, mesmo com falhas morais, enfrenta dilemas que despertam empatia. Você pode dizer que ele tem ossos velhos e empoeirados de pó verde, como diria o amigo do Hank, Caleb. Não culpamos totalmente o Caleb por seu comportamento. Pais que justificam atormentar um homem de meia idade dizendo isso só significa que ele gosta de você, dificultam formar hábitos melhores. Não queremos dizer que ele ainda é um valentão 8 anos depois, já que provavelmente ficou mais tranquilo, mas pelo único episódio em que o vimos, ele era realmente irritante. Primeiro, o que dizer sobre Jimmy Richard? Ele é o chefe. Você é o chefe, Jimmy. Eu sou o chefe. Segundo, ele não é muito bom nisso. Temos que dar um desconto pro Jimmy, já que ele claramente não bate muito bem. Isso não desculpa a tendência dele de abusar e colocar em perigo as pessoas ao redor dele. Em um episódio clássico, Bob começa a trabalhar para a bruxa, que além de tomar quase todo o seu salário, ainda o obriga a atravessar uma pista movimentada para buscar um refrigerante só por ser mais rápido. General Gunn é um dos muitos pais terríveis em O Rei do Pedaço, mas ironicamente, ser pai ainda é sua melhor qualidade. Ele demonstra ser um pai amoroso para mim, sempre trazendo presentes das viagens. Infelizmente, ele é totalmente idiota com Khan e não o aceita como genro, independentemente dos esforços de Khan. General Gunn acaba tirando o destaque de Khan durante o karaokê, algo que Khan amava e fazia bem. Apesar de Gunn amar sua filha e deixá-la em paz, isso não justifica como tratou Khan. Mostra que ele amava mais Min do que odiava Khan. O valentão e rival romântico de Bob virou Bob. Rival romântico, Shane Wasanansong é o próximo. Filho de um dos membros mais importantes do Country Club Nove Rios, não surpreende que Khan quisesse que Connie se apaixonasse por ele.
Infelizmente para Connie, isso realmente funcionou por um tempo. Shane a convenceu a aceitar a não monogamia ética, que para ele significava poder trazer quem quisesse sem se preocupar com emoções ou relacionamentos reais. Ele, filho de Epu, trata todos como inferiores e sempre menospreza Bob, mesmo com a compaixão dele. E achamos que a maior parte da responsabilidade por isso é de Ted, o Asana Song. Ted e sua esposa são basicamente Kan e Min, mas muito piores. Enquanto Kan e Min buscam apenas conforto, Ted é um hipócrita que chegou ao topo e passa os dias rebaixando outros, explorando vulneráveis e fazendo tudo pelo próprio lucro e prazer. Ser um ganancioso arrogante já é ruim, mas agir assim se achando superior é ainda pior. Ted é como Kan, mas sem suas qualidades boas, então está na nossa categoria dos maus. O próximo é um personagem que parece estar tanto alto quanto baixo na nossa lista. Cotton Hill. Cotton é um veterano de guerra condecorado que perdeu as canelas, muitos perderam a vida, então não foi o pior acordo. Cotton já se orgulha duvidavelmente do número de pessoas que matou, sem considerar todo o resto sobre ele. Cotton é conhecido por tratar mal as mulheres e provavelmente tem filhos ilegítimos espalhados. Sem contar o abuso emocional terrível que ele faz com a esposa e o filho, chegando a nomear o segundo filho de bom Hank só para mostrar o desprezo pelo primeiro, o Hank normal. Nada é perdoável na forma como Cotton trata Hank. A única coisa realmente gentil que ele já disse pra ele foi admitir que Hank era um pai melhor, já que ele fez Bob em vez de Hank. Sinto que Cotton merece a medalha do centro da ira pelo ódio intenso que sente pelo filho. Dito isso, Cotton não é totalmente ruim. Principalmente ruim por uma margem bem significativa? Sim, com certeza, mas ele tem suas qualidades que despertam simpatia. Em um episódio, ele sente remorso real pelo que fez aos japoneses na guerra. Em um, ele ajuda Peggy a andar após o acidente de paraquedismo. Em outros, mostra que ama Bob. Embora ele seja uma má influência para Bob na maioria das vezes, há alguns momentos em que Cotton demonstra disposição para se sacrificar pelo bem de Bob. No episódio A Vingança do Lutefisk, ele assumiu a culpa por incendiar a igreja de Hank, apesar de ter sido Bob acidentalmente. Mencionei Asha Kirfet-Min. A próxima é Nancy Hicks Gribble. É uma pena termos que colocar Nancy tão baixo, porque na teoria, ela tem muito mais qualidades redentoras do que Cotton. Ela é uma boa mãe para Joseph, amiga de Peg e Min, e geralmente respeita a lei. Nas últimas temporadas da série, ela aparenta ter encerrado o caso com John Redcorn. E embora isso não seja o mesmo que assumir a responsabilidade por suas ações, é melhor do que não fazer nada para lidar com elas. Mas mesmo que a gente ignore o fato de ela ter traído o marido por anos sem quase nenhum remorso, o que não estamos fazendo, para deixar claro, Nancy ainda tem duas características em particular que a mantêm em uma posição baixa na nossa lista. Primeiramente, na nova temporada, John Redcorn tem uma fala que sugere fortemente que ele e Nancy ainda estão dormindo juntos, comentando que ele tem dado isso a ela há algum tempo. Eu tenho dado isso pra Nancy já faz um bom tempo. Mesmo que John só desse novos petiscos a ela, Nancy continua sendo uma mulher implacável e ambiciosa por poder. Em Nancy Faz Dallas, ela aceita uma oferta de emprego como âncora de notícias em Dallas, apenas para imediatamente começar a planejar derrubar seus colegas de bancada para poder comandar tudo sozinha. Sem Dale para controlá-la, Nancy deixa de ser só uma esposa infiel e vira quase uma super vilã. Apesar da recusa de Ted à proposta de Nine Rivers ser dolorosa, uma rejeição na série foi ainda pior, Lenore. Pode falar o que quiser sobre Nancy, não vou te impedir, mas ela está longe de ser tão ruim quanto Lenore. É fácil perceber o quanto ela é ruim pelo estrago que causou em Bill. Durante a série, recebemos informações sobre como Lenore é horrível. Lenore não tem qualidades boas, traiu Bill nas 2 primeiras semanas de casamento e o abusou verbalmente quando reataram. Mas agora é hora de falarmos sobre o último personagem totalmente novo da nossa lista, Eli Selwick. Ele é um antagonista de um episódio só, no episódio em que o hormônio do crescimento faz seu grande retorno e basicamente atua como uma paródia de Andrew Tate. Ele comanda um daqueles acampamentos de treinamento para machos alfa, e fica claro pela impressão de hormônio do crescimento sobre ele que ele é capaz de se aproveitar seriamente de homens vulneráveis e machucados. Já é ruim ganhar a vida tirando dinheiro de homens inseguros e vulneráveis, convencendo-os de que seus problemas são causados por mulheres. Imagine ter a audácia de agir assim com as mulheres, sabendo que foi sua mãe quem bancou seu negócio. Que diabos, ficando logo fora dos nossos 3 piores está a M.F. Fatherton. Fatherton Fields é basicamente o balde de lixo comparado ao Siri cascudo do Buck Strickland, com a principal diferença de que a Tatterton Fields na verdade consegue alguns clientes de vez em quando. Fatherton, diferente de Buck, pratica negócios desonestos abertamente. Debbie Grund leva a medalha de bronze do mal como antagonista de um dos piores enredos do Buck. Quando você é uma pessoa tão horrível que faz o Buck parecer menos vilão em comparação, é porque você chegou bem longe como antagonista.
Debbie Grunt é uma mulher sedutora como uma sereia, com sua principal ambição na vida sendo ter um caso com qualquer homem que seja seu chefe no momento. Quando ela diz que ninguém rejeita Debbie Grunt, fala sério. Após Hank recusar, Debbie o chantageia para que ele transe com ela, planejando incriminá-lo pelo assassinato de Buck e sua esposa. Nossa medalha de prata da maldade vai para Buck Strickland. Apesar de Featherton ser mais abertamente canalha, Buck é ainda pior por esconder sua corrupção. Não tem como negar. Apesar de manter a aparência de um empresário honesto e trabalhador, Buck é um homem infiel, lascivo, manipulador e canalha. Ele tira vantagem constante de seus funcionários e faz pouco para recompensá-los, sendo Hank o exemplo mais notório. Hank praticamente gerencia a Strickland Propane para Buck, que o recompensa enganando-o várias vezes e até tentando incriminá-lo por assassinato. Embora já seja um chefe ruim, sua vida pessoal também não é melhor. Ele também trai a esposa constantemente, geralmente com mulheres mais jovens no ambiente de trabalho. Ele coloca Bob em perigo com esquemas de apostas, finge ser cristão renascido para enganar Luann, e na 14ª temporada, mente para Hank sobre o negócio de caça ao javali do Boomhauer ser um mau investimento. Para que o Buck participe desde o início, seu egoísmo lhe garante a medalha do centro da ganância. Mas o motivo pelo qual tivemos que colocar o Buck tão baixo no ranking é pelo fato de que, no episódio em que a Debbie é baleada, o plano do Buck era literalmente incriminar o Hank por assassinato, plantando provas contra ele. Trair alguém tão próximo de você a esse ponto horrível coloca o Buck no nível supremo dos canalhas. Lembra quando falamos que tinham 2 personagens piores que o Buck? Sim, na verdade, correção, são 3, porque essa última entrada é dupla. Lyanne e Hoyt Platter ficam com a guarda compartilhada da medalha de ouro da maldade. Um dos motivos pelos quais colocamos a Luann em uma posição tão alta na nossa lista é que ela sobreviveu ao nascer desses verdadeiros psicopatas. Lyanne é uma alcoólatra descontrolada e Hoyt é um vigarista implacável. Ambos tentaram voltar à vida da filha em momentos diferentes, mas nenhum queria pedir desculpas ou se redimir. Lyanne, em seus melhores momentos, via Luann mais como irmã do que filha, e sempre dava prioridade a outras coisas em vez de passar tempo com ela. Depois, claro, veio sua recaída no álcool, tornando-a novamente a psicopata abusiva pela qual foi presa. Todo mundo comemorou a festa. Isso resultou em ela tentar assassinar tanto Buckley quanto Peggy, e renegar Luann como sua irmã. Além das ilusões de Lyanne, Hoyt também não é melhor. Apesar de ter sido esfaqueado por Lyanne, isso não o torna um cidadão exemplar. Ele engana a filha afastada por dinheiro e faz Luck se sentir culpado, levando-a a assumir a culpa pelo roubo que ele cometeu. Ele tenta culpar Luann pelo abuso de drogas, dizendo que as drogas eram dela. Ficamos felizes que Luck poupou Luann de saber que o pai dela era um vigarista sem valor. Apesar de ser tão bondosa, ela teve pais horríveis, o que é quase comovente. Luann e Hank, mesmo com maus exemplos de pais na série, tornaram-se pessoas muito boas. Lyanne e Hoyt, esses psicopatas, terão sorte se não terminarem em uma cela pelo resto da vida, destino que eles mesmos selaram. Falando do Dango, né? O que é que acha do cara comentando os personagens favoritos e menos favoritos do Dingo? Eu prefiro o Dingo Bobbitt, Dale e Khan sobre aquilo tudo. E vocês, o que acham, Dango? Comenta aí.